Olá, meu nome é Cindy e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim com uma dica de leitura para vocês de um gênero literário que está meio sumido aqui do canal. Ultimamente as leituras têm sido mais de clássicos da literatura brasileira ou universal e já faz um bom tempinho que eu não venho falar aqui sobre livros de fantasia, de ficção científica e coisas do gênero. E hoje eu vim dar uma dica de leitura de uma saga, tá aqui. São 8 livros, eu tenho 7 aqui comigo, o 8º está emprestado, mas eu vou mostrar para vocês e vou apresentar essa saga que muita gente ainda não conhece. Ela é de fantasia, como eu falei, e é a saga do bruxo Geralt de Rivia, mais conhecido como The Witcher. E eu tava enrolando para falar com vocês sobre esses livros. Eu acho que esse é o momento mais oportuno, porque agora no mês de agosto a Netflix vai estrear a série do bruxo Geralt de Rivia, a série do The Witcher. Pelo menos eu espero que ela seja incrível. Eu vi trailers apenas e vou deixar aqui embaixo no box de descrição trailers aqui no YouTube mesmo para você assistir, se quiser saber mais como vai ser a série. Mas eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre os livros. O nome do autor é Andrzej Sapkowski, é este senhorzinho simpático aqui do lado, ele é polonês. O nome dele se escreve de uma forma bem estranhinha pra gente, até eu já falei em alguns vídeos que eu citei, que eu tava lendo, alguma coisa do gênero, eu falei das primeiras vezes Andrzej, porque eu achei que era Andrzej o nome dele, que a pronúncia era essa, mas a pronúncia correta é Andrzej Sapkowski. E vou começar mostrando o primeiro livro para vocês, depois eu vou falar sobre a série, vou contar um pouquinho da história para apresentar para vocês. O primeiro livro é esse aqui, O Último Desejo. Na capa a gente tem o tal bruxo Geralt de Rivia. Tem outras edições também com a capa do jogo. Tem um jogo para videogame, The Witcher 3, aí tem algumas edições aí que também estão sendo vendidas com a capa, o personagem no jogo. Essas aqui são ilustrações, tá? Esse foi o primeiro livro. O segundo livro é A Espada do Destino. Essa é Yennefer, para quem conhece já a história. O terceiro livro chama O Sangue dos Elfos. Esse é o mais fininho de todos, é o mais fininho. E é o mais chatinho, que na minha opinião foi mais chatinho de ler, mais enrolado. O quarto livro é O Tempo do Desprezo. Essa personagem aqui é a Cirila, que é uma das personagens principais, né? Depois nós temos aqui O Batismo de Fogo, que é o quinto livro. O sexto livro é A Torre da Andorinha. E o sétimo livro, que é os que eu tenho aqui, A Senhora do Lago, volume 1. Mas tem o volume 2, que está emprestado, e eu vou deixar a capinha do volume 2 aparecendo aqui. Então esses são os 8 livros que nós temos publicado. Diz aqui que vai ainda ter um 9º livro chamado Tempo de Tempestade, que é um prelúdio. Acredito que vai contar alguma coisa antes, né, pelo prelúdio aí, mas ainda não foi lançado no Brasil. E vamos lá, o que diz do que fala essa saga? Bom, Geralt de Rivia é um bruxo, mas uma espécie de bruxo um pouco diferente. Ele é meio que um bruxo guerreiro. Ele tem elementos da magia muito forte nele. Então ele tem habilidades incríveis com a espada. Ele utiliza 2 espadas, uma para matar humanos, uma de prata que serve para matar monstros. Então nesse mundo do Witcher, existem seres como ogros, lynch, trolls e outros bichos mais místicos, vamos dizer assim, né? Fantasmas, espectros, enfim. Bruxos, eles possuem, além da habilidade física, com a arma, com a espada, ele também tem uma habilidade com magia, mas é bem sutil. Através de runas ele conjura aí um poder e tem alguns poderes específicos da qualidade de bruxos. Então não é um poder ilimitado como um feiticeiro ou como outros bruxos que a gente vê em outras séries. Os bruxos nesse mundo estão praticamente extintos, ou quase extintos, né? Existem poucos ainda nesse universo do The Witcher, já que não existem mais escolas de bruxo em formação de novos bruxos. Os que existem no mundo aí já são os antigos. Existia uma grande chance de não dar certo e eles morrerem durante esse processo aí de formação, que eu não vou entrar em detalhes, porque você tem que ler para conhecer. Então, poucos existem, e são só os mais velhos. Eles têm muitos anos, né, por causa das mutações que eles sofrem durante esse processo de formação, tomando poções e tal.
eles acabam ganhando uma longevidade aí maior, além de todos esses poderes. E esse bruxo, num determinado momento da vida, ele acaba tendo como responsabilidade criar uma garota, a Cirilla, ou também conhecida como Ciri. Ele acaba salvando ela de uma série de coisas que ela passa na infância e ele cuida dela, leva ela pro castelo, a escola de bruxo dos lobos. Tanto é que o logo que você vai ver muito provavelmente ao longo da série é o de um lobo. Então ele leva ela pro castelo, onde existe a escola até hoje, né, mas não forma mais alunos, e cuida dela e acaba dando treinamento de bruxo. Só que tem dois poréns aí. Primeiro, os bruxos não estão sendo formados mais, como eu disse. Segundo, até então, os únicos bruxos que existiam eram todos homens. E ele acaba dando uma formação para ela de bruxo, treinamento de bruxo, mas na parte física, de guerreiro, ensinando sobre os monstros, ensinando tudo que ele pode para ela, sem aprofundar mais na parte dessas mutações, dessas poções, que acabam sendo até um risco para o aluno durante esse processo de formação dele. Então ele se limita só ao treinamento de guerra, treinamento de batalha com ela. Então ela passa aí boa parte da sua vida sendo treinada para ser uma bruxa. Só que, na verdade, descobrem que ela é muito especial. Com o passar da história, você vai descobrir, não é spoiler, tá? Isso tem... no começo da história a gente já vai conhecer isso, esses fatos. A gente descobre que ela é, na verdade, a filha de alguém muito importante. A mãe dela era um personagem muito forte, muito importante, com muito poder. Então ela acaba sendo aí perseguida, caçada pelo Império, pelos reinos que estão disputando entre si territórios, enfim, todo mundo quer ela como uma moeda de troca. Só que a vantagem que ela tem é que ela tá vivendo aí como uma bruxa, né? Porém ela vive fugindo e a gente acompanha o bruxo em busca da Ciri o tempo todo. E a saga trata justamente de contar isso pra gente. O Geralt e o seu grupo de amigos, que eu já vou citar um pouquinho aqui, cada um deles, estão sempre em busca da Ciri. Ele tem um pressentimento que a Ciri está em perigo e começa a buscá-la. Outras pessoas que também conheceram a Ciri ainda quando criança acabam ajudando, encontrando com ele em diversos momentos da história, se separam, mas todos sabem que a busca dele é pela Ciri. Se você acha que a história é só isso, não, meus queridos, porque tem figuras, personagens aí muito interessantes. Tem um vampiro que ele é incrível. É um dos meus personagens favoritos de toda a série. E em meio a toda essa busca pela Ciri, a gente descobre que o Geralt tem uma paixãozinha aí mal resolvida com uma personagem, a Yennefer, que é uma feiticeira. Mas ela não é uma feiticeira comum, ela é uma feiticeira de elite. Ela faz parte do círculo das grandes feiticeiras desse mundo. Ela e a personagem Triss Merigold. O Geralt vive nessa relação de briga gato e rato com a Yennefer, e no meio de toda essa história, esse romance, existe uma terceira pessoa que acaba virando um triângulo amoroso, que é a personagem Triss Merigold. A Triss também é feiticeira, como eu falei, desse alto escalão aí das feiticeiras. Ela faz parte dessa elite aí de feiticeiras desse mundo de Witcher, e ela gosta do Geralt. O Geralt, apesar de gostar dela, a grande paixão dele, na verdade, é a Yennefer. Importante dizer que tudo isso se passa em meio à profecia do Ragnarok. Se você já conhece a mitologia nórdica, a mitologia eslava, então você vai ter um pouco mais de afinidade aí, esses personagens que surgem ao longo da história no mundo de Witcher. Para quem não conhece, o Ragnarok é basicamente a profecia do fim do mundo. E parte dessa profecia diz que uma raça de seres superiores que vivem em um outro mundo vão invadir a Terra e tomar conta dela, já que os seres humanos estão destruindo o planeta, né? Então esses seres aí mais evoluídos vão invadir, mas vão acabar com tudo, vão invadir para matar. Eles são os vilões da história. E eles virão num grande navio feito de unhas humanas, o famoso Naglfar. Tudo que eu podia contar para vocês de uma forma bem sucinta, bem resumida, eu já falei dessa série. O
que eu vou dizer agora é um pouquinho das inspirações do autor para criar esses personagens, esse mundo de Witcher. E depois eu vou fazer um resumo do que eu achei da série, vou fazer algumas comparações com outros livros de fantasia. Eu gostei da série, é óbvio, senão eu não estaria aqui fazendo essa dica para vocês. Mas eu preciso dizer que nem todo mundo vai gostar. Por quê? Ela não é uma série de fantasia para jovem, como a gente está acostumado a ver a grande maioria dos livros de fantasia. Ela é um pouco mais rebuscada, ela é um pouco mais madura. Talvez se assemelhe mais com O Senhor dos Anéis. Não que ela seja igual ao Senhor dos Anéis. São mundos diferentes, são autores diferentes. O Tolkien é o Tolkien. Por mais que esse autor seja bom, ele não é o Tolkien. Ele tem uma proximidade maior com o Tolkien na forma de narrativa. Então quem gosta do Senhor dos Anéis provavelmente vai gostar também dessa saga. Mas se você gosta de uma pegada mais jovem, com coisas mais descoladas, talvez você não goste muito. Eu acho a personagem da Yennefer, ela é arrogante, prepotente, estressadinha, mandona, enfim. É aquele personagem que ou você vai amar ou você vai odiar. Eu odeio ela, mas tudo bem. O Geralt ama, né? Basicamente, eu acho que eu consegui falar aí de uma forma bem sucinta tudo que eu acredito que era importante para vocês conhecerem um pouquinho sobre essa história e decidirem se interessa para você ler ou não, se você vai querer assistir talvez a série, ou se não, você vai querer assistir a série depois que ler os livros, porque você achou bacana, ficou empolgado. Tentei trazer de uma forma bem superficial, né, já que é uma saga, então de repente o que eu posso falar pode ser spoiler para você que está lendo o primeiro livro, para você que vai ler o segundo. E recomendo que você, se você gosta do Senhor dos Anéis, se arrisque aí a ler esses livros, essa saga, ou espere para ver a série, né? Mas como a série não foi lançada ainda, não dá para saber aí se é bacana ou não. Eu acredito que vai ser uma produção boa. Essa série, ela foi lançada em 1993 na Polônia, mas ela só chegou no Brasil pela Martins Fontes em 2011. Então, basicamente aí, esse primeiro livro foi lançado em 2011, o segundo livro foi lançado em 2012, basicamente um por ano. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, entre os livros e o jogo, eu achei que o jogo ficou melhor do que os livros. Porque, como ele são muitos livros, ele é um pouco arrastado em alguns pontos. Se você conheceu a série através do jogo, ler o livro depois enriquece muito a sua experiência, muito mesmo. Porque você vai se aprofundar nos personagens que você conheceu no jogo. Você vai conhecer um pouco mais da história deles. E achei isso muito bacana. Então, se você não conhece nada e você gosta de jogos de videogame, eu recomendo que você jogue, que depois você leia os livros e por último você assista a série. Não sei se a série vai ser boa, como eu falei, ainda não lançou, mas tá aqui as minhas recomendações pra você. Então me conta aqui embaixo se você já teve alguma experiência aí com essa série, desse autor polonês, ou se vai ser a primeira vez, mas se você ficou interessado, vamos conversar aqui embaixo um pouquinho e torcer, né, para que a série seja tão boa, a série da Netflix seja tão boa quanto a série de livros e de jogos. Não esquece de clicar em curtir antes de ir embora e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.